a importância do diagnóstico precoce, uma delas, além de, claro, podermos desenvolver os potenciais da criança, é evitar danos futuros, porque os danos são muito grandes. Nós observamos aqui, nós atendemos, né, recebemos pacientes que muitas vezes não fizeram um diagnóstico na infância e foram fazer esse diagnóstico na vida adulta, já com 25, 30 anos. As decorrências ao longo dessa trajetória são catastróficas. Muitas vezes é um jovem inteligente, com muitos recursos, mas que não usa os recursos porque não se acredita como alguém capaz. Ao contrário, né? Desenvolveu uma autoestima de uma pessoa incompetente, fraca, que não consegue se sustentar nas situações, que não consegue se organizar, que não dá conta do que vem, que tem notas mais baixas do que os outros. Quando, na verdade, a gente percebe que, e o diagnóstico, inclusive na vida adulta, é muito importante para que a pessoa possa se reorganizar e mudar, conseguir reconstruir essa identidade, essa percepção de si mesmo de uma maneira mais a levar em conta todos os potenciais que ela tem e colocar isso em ação, porque quando a pessoa não acredita nos potenciais, ela não usa os potenciais que tem. Então, muitas vezes nós observamos que os jovens, quando começam a fazer um trabalho efetivo, né, que realmente dê conta dessa reorganização funcional, não só do ponto de vista cognitivo, mas essa reorganização que vai englobar todo o aspecto emocional e social, nós percebemos como a pessoa começa a utilizar os potenciais dela de uma forma assim muito mais importante, mas principalmente utilizar esses potenciais de forma integrada para produzir resultados e fazer escolhas na sua vida que são construtivas. Então, esse diagnóstico, claro que se for precoce, vai evitar esses problemas ao longo da vida, que aliás são problemas que muitas vezes acabam também trazendo outras decorrências, como uso de drogas, né? A pessoa começa a não se encontrar e procurar sistemas de se sentir melhor através de uso de álcool, de drogas, e isso desorganiza ainda muito mais o sistema cerebral, então vai gerando um ciclo ali de, infelizmente, de cada vez piora, né? Uma piora importante, porque vem a situação onde a pessoa não consegue administrar e ela faz uso de álcool e drogas, começa a interferir na questão do sono. Então o cérebro não se organiza, a capacidade produtiva baixa ainda mais. Então os resultados ficam ainda piores e aquilo vai, né, num ciclo que vai sendo cada vez mais negativo. Então, esse diagnóstico, né, é muito importante. Eu acho que é interessante nós falarmos que o diagnóstico precoce, ele é fundamental. Hoje a gente sabe, em todas as áreas da medicina e da saúde, da qualidade de vida, em termos de saúde mental, ele é importante sempre que seja o mais cedo possível tomada uma posição em relação às questões, à medida que se percebe. Isso se estende desde o TDAH aos transtornos do espectro do autismo, aos quadros de ansiedade, aos quadros, vamos dizer, de depressão, né? Aos quadros de dificuldades intelectuais ou cognitivas. Então, eu acho que a gente pode, a partir dessa ideia de que, ao realizar um diagnóstico precoce, nós vamos lançar as possibilidades das pessoas que têm dificuldades particulares, específicas, terem um caminho menos doloroso para si mesmas, menos doloroso para as famílias, né? E entra aí um capítulo, vamos dizer, importante, que, vamos dizer, a gente pode dar um exemplo simples nesse sentido, do quanto a importância dos pais terem clareza que o mais importante é o filho desenvolver-se. Não é aquilo que se mostra para fora, mas assim o que se constrói por dentro.
isso que a gente está falando tem aí uma experiência de longa data no nosso trabalho e de acompanhar pacientes ao longo de um percurso bastante significativo de tempo, em que se a gente às vezes compara a atuação das famílias nesse sentido, ela é um eixo fundamental na evolução dessas dificuldades. A gente sabe que existem dois tipos básicos, vamos dizer, de situação familiar a partir de um diagnóstico. Aqueles em que os pais sofrem, em primeiro momento, vamos dizer, o impacto de um diagnóstico, bom, e muitos falam, puxa, mas que bom que diagnosticou, agora eu sei o que fazer, eu acho que é isso mesmo. E tem aqueles que relutam em aceitar o diagnóstico por uma série de questões muito, um leque muito amplo, que está muito ligado assim a uma culpa. Muitas vezes acham que se a criança tem um problema é porque a culpa é deles, e não é assim. Essa questão é muito mais, vamos dizer, ampla do que se restringir à culpa, né? E outras famílias precisam, vamos dizer, encobrir o diagnóstico por questões muitas vezes, como a gente sabe, narcísicas, né? Como a gente diz, não ter uma ferida, que tem um filho com problemas. Isso são situações que ainda ocorrem, eu acho que numa frequência menor, mas muito significativamente. E as famílias que aderem e compreendem o que se trata vão entender que é como uma árvore que nós temos que alimentar, nutrir, para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que as folhas, vamos dizer, venham a cada vez se tornar mais verdinhas, que elas floresçam, deem frutos. Isso, uma árvore, que é o símbolo do nosso trabalho dentro das metodologias Raman e Dialogue, ela simboliza a nutrição, né? A nutrição que nós damos a um brotinho que está ali, que foi semeado, uma semente, e ao cuidado das pessoas que ali estão em torno, de nutrir essa semente, de regar, de colocar alguns elementos para evitar que pestes a atinjam, né? Então, assim, todo um trabalho para que esta árvore cresça e tenha raízes fortes, e não só uma aparência bonita, né? A gente fala isso porque é para alertar muitos pais nesse sentido, muitas famílias, né? Muitos jovens têm esse orgulho de dizer, não, eu não tenho um problema. E eu vejo assim que nós temos uma experiência pós-pandemia, principalmente, que o número de jovens com dificuldades que nos procuram é enorme, muito grande. Então, assim, isso aumentou, mudou o nosso perfil de atendimento até. E o outro tipo de família, essa família que nutre, que adere, ela pode ter uma ligação afetiva legítima de cuidados paternos, né, e amorosos com o seu filho, dando nutriente, como o leite que a mãe dá quando ela amamenta o filho no seio. Né? Os pais têm essa possibilidade, incumbência em primeiro lugar, e incumbência afetiva, de serem os responsáveis pelo desenvolvimento dos seus filhos. Não quer dizer tratar os seus filhos, mas, na medida que tem um esclarecimento, oferecer-lhes o que for mais adequado nesse sentido.